Muito bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz, dando início a mais uma manhã com Deus. No dia de hoje eu convido os amados para que acompanhem a leitura no Salmo de número 119. A partir do versículo 97, diz assim a palavra do Senhor: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus testemunhos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observares a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Meus amados irmãos, quão maravilhoso Deus é. Quão maravilhoso, Ele já preparou tudo. Tudo que nós precisávamos, através de Cristo, Deus preparou. Nós temos instrução para caminharmos com Ele todos os dias. Nós temos instruções para passar por diversidades, passar por tribulações. Nós temos instruções para viver em uma vida em conformidade com aquilo que Deus quer. Que testemunho Cristo nos deixou. Que testemunho. Oremos a esse Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, graças nós te damos. Obrigado, Deus, por se fazer presente em nossas vidas todos os dias. Obrigado, Senhor, pelos teus mandamentos, ó Pai, que nos fazem mais sábios, que nos instrui, ó Deus, acerca dos nossos inimigos, de como agir, ó Pai, de como se comportar. Muito obrigado, ó Deus, pelos seus testemunhos, ó Deus, por Jesus Cristo, que através do seu viver nos deu entendimento, que através do seu sacrifício nos deu reconciliação contigo. Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude a desviar os nossos pés de todos os maus caminhos. Nos ensine, ó Pai, a observar a Tua palavra. Nós acabamos de ler que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Senhor, guia-me, ó Deus, pelas veredas da justiça por amor do Teu nome, ó Pai. Nos ensina, ó Deus, a falar de uma maneira que Te agrada e a agir de uma maneira que Te agrada. Que o nosso testemunho seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Em nome de Cristo é que eu oro e Te agradeço. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é
Amados irmãos e ouvintes, muito bom dia. O desejo do meu coração é que realmente seja um bom dia para todos nós e que o Senhor nos guie e nos conduza durante todo esse dia para que estejamos debaixo da sua proteção. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler em João capítulo 7, Evangelho de João capítulo 7, dos versos 45 a 53, que diz assim: Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a essa plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um dos que antes foi ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta, e cada um foi para sua casa. Obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Pai, nós queremos aprender da tua palavra. Fala conosco, fala aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero meditar com vocês na manhã desse dia sobre o tema, baseado nesse texto, um testemunho incontestável. Meus amados, observando bem o que a sociedade na qual nós estamos inseridos, o que nós podemos ver é um desrespeito e desprezo pela religião cristã. O cristianismo é visto como um povo ignorante, como uma classe de gente tola, uma classe de gente atrasada, uma classe de gente fraca. Isso é uma falácia, uma mentira. Irmãos, as pessoas mais fortes da sociedade estão dentro do cristianismo. Os cristãos verdadeiros têm em sua liderança homens cultos, sábios, formados nas inúmeras faculdades e universidades, tanto nacional como em países do mais alto nível de cultura. É no meio da religião cristã onde se tem as mais elevadas formações familiares. O povo cristão é um povo sábio, é um povo educado, onde o respeito em todas as áreas da sociedade, onde há honestidade. Eu estou falando de cristãos verdadeiros. A linguagem é sadia. No meio dos cristãos verdadeiros não existe corrupção, desonestidade e imoralidade. Os filhos dos cristãos aprendem desde a infância a cultuar a Deus, a respeitar as autoridades constituídas. E aqui nesse texto, nós temos por parte dos guardas romanos um testemunho maravilhoso. Quando interrogados pelas autoridades, ou o porquê eles não levaram Jesus preso. Olha o que eles responderam. Em primeiro lugar, meus queridos, nós vemos aqui a resposta que os guardas deram aos fariseus. Jamais alguém falou como este homem. Meus queridos, os guardas não eram muito conhecedores da lei, mas eles tinham certo entendimento, porque eles ouviram muitos profetas falar a palavra de Deus. E nesse tempo,
Sempre que um profeta de Deus falava, ele dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos. Ou veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Ali o profeta era o canal ou o mensageiro de Deus. A palavra não era dele, mas de Deus. Ele era somente um instrumento usado para transmitir a palavra de Deus. Portanto, o que os guardas ouviram Jesus falar era diferente. Jesus estava realmente falando a palavra de Deus, mas a forma como ele falava era diferente dos profetas e dos fariseus. Por isso, impactou os guardas. E em segundo lugar, Jesus falava como Deus. Qual a diferença que os guardas notaram na forma de Jesus falar? Os profetas falavam: assim diz o Senhor. Jesus dizia: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ele falava como Deus, porque ele era, e ele é Deus. A palavra dele, eu, porém, vos digo, isso impactou os guardas, a ponto de eles colocarem as suas vidas em risco de morte. E sabe por quê? Porque desobedecer uma ordem de uma autoridade superior custaria a vida de quem descumprisse a ordem. Mas os guardas disseram: ninguém jamais falou como este homem. A Bíblia não diz que eles foram condenados à morte por esse motivo. Só receberam uma reprovação verbal quando os fariseus disseram: essa plebe que nada sabe da lei é maldita. Só criticaram os guardas. E a Nicodemos, que mostrou cuidado com a aplicação da lei, nos versos 51, quando ele disse no verso 51, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E sem mais comentários, foram cada um para a sua casa, é o que diz o verso 53. E cada um foi para a sua casa, sem comentário nenhum mais. Portanto, é a este homem sábio, a este Senhor, que ninguém teve condições de contradizê-lo nos seus ensinos, que os cristãos verdadeiros seguiram e seguem, e que foram e que serão educados. Ele, o maior mestre de toda a história da humanidade, Jesus, homem que jamais alguém falou igual. Ele falou como Deus, porque ele é Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te faça entender a mensagem da palavra que aqui foi exposta. Então, Jesus é alguém que jamais alguém falou igual. Jesus realmente é um mestre, é um Senhor, é o Salvador, é o dono de todas as coisas, por meio de que os cristãos são educados, vivem a vida cristã autêntica, crendo em Deus, crendo em Jesus Cristo, servindo a Deus, por meio de Jesus Cristo, salvos por Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, tantos quantos querem aprender do Senhor Jesus hoje, têm a sua palavra escrita, e muitos que estão dispostos a ajudar no entendimento da palavra de Deus. Repito, que o Senhor te abençoe e te guarde. Passa, por onde anda, vai espalhando amor. Muitos o seguem pela Judéia
perguntam quem é o benfeitor. Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus. Ele é o Cristo, vive pregando, anunciando a paz. Suas palavras têm um encanto e um poder sem par. Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai. Nunca se achou cansado para fazer o bem. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Meus amados, que maravilhoso é a presença de Deus. Quão maravilhoso é as suas escrituras. É complexo e ao mesmo tempo tão simples. Deus é maravilhoso ao prepará-las para nós. Que através dela nós possamos ter instrução para testemunharmos aquilo que temos recebido de Deus, para testemunharmos aquilo que recebemos de Cristo, para testemunharmos tudo aquilo quanto temos vivido em nossas vidas. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça.